Olá traders, bem-vindos a mais uma aula e vamos falar aqui sobre as Kill Zones. Então, o que são as Kill Zones? Kill Zones são macros de tempo que são executados dentro do algoritmo, ok? Então, esses macros são um conjunto de instruções que o algoritmo usa, ok? Para mover o preço de uma certa forma, ok? Então, há um certo tempo que o mercado vai fazer uma certa coisa, ok? Então, a maioria dos pontos de virada serão encontrados nessas macros de tempo. Okay? Então, as Kill Zones nos permitem estreitar o nosso foco em janelas de oportunidade. Okay? Então, ao invés de não termos um horário para operar, okay? Só operar a qualquer hora, basta abrir o gráfico. Nós agora vamos ter essas Kill Zones, okay? Que vão também nos ajudar com a parte do overtrading. Okay? Então, o tempo será tipo o elemento mais importante se você quiser tipo, ter sucesso no day trading, ok? Então, estas são as Kill Zones para o Forex. Então, nós temos aqui primeiro a seção asiática das 20 até meia-noite de Nova York, ok? E depois teremos a seção de Londres das 2 da manhã até as 5. E teremos a seção de Londres das 7 até as 10, ok? E o fechamento de Londres vem a seguir das 10 às 12, ok? Então, estes serão os times que nós vamos usar para o Forex, ok? Então, a seção asiática normalmente será a consolidação, ok? Nós tivemos a ver na aula anterior, falamos sobre acumulação, manipulação e distribuição. Então, a seção asiática será aquela parte da acumulação, ok? Depois teremos a seção de Londres, que teremos aí, antes da seção de Londres, teremos uma espécie de manipulação e na seção de Londres teremos ele vai formar a máxima ou a mínima do dia, dependendo da vela, né? Se for uma vela de alta, ele vai formar a mínima do dia na seção de Londres. Se for uma vela de baixa, ele vai formar a máxima do dia na seção de Londres, ok? Então, a seção de Nova York normalmente tem sido uma retração ou a continuação do movimento da seção de Londres, ok? E por fim teremos o fechamento da seção de Londres, que é onde nós vamos levar a maior parte do nosso profit, ok? Então, ele costuma formar a máxima do dia, se for uma vela de alta, neste fechamento de Londres, ou a mínima do dia, se for uma vela de baixa, ok? Então, temos aqui os horários também, as Kill Zones para os índices, ok? Então, primeiro temos a sessão da manhã, que é das 8h30 às 12, ok? Depois entra o intervalo das 12 às 13 e a sessão da tarde, que começa às 13 às 16, ok? Eu depois vou partilhar também um horário para os traders que operam o índice, né? Bovespa, nesse caso, Brasil. Vou partilhar aí no gráfico, ok? Um exemplo aqui do mercado em alta, como eu disse antes, temos aqui a acumulação, manipulação e a distribuição, ok? Mas aqui agora vamos fazer aqui a combinação com as Kill Zones, ok? Ou com os horários. Na seção asiática teremos a consolidação. E o que acontece? Tem um horário que é da meia-noite a 1. A sessão de Londres nós podemos considerar 2 ou 1. Então, eu normalmente uso 1, que acordo mais cedo nesse caso. Então, 1, aqui em Moçambique são 8 horas. Temos aqui a sessão de Londres, onde nós teremos a mínima, né, do dia, se nós estivermos aqui à espera de uma vela de alta, ok? E é neste intervalo onde nós estaremos à procura do nosso padrão de entrada, ok? Temos aqui a quebra de estrutura. Neste intervalo vamos procurar aqui o nosso Fair Value Gap. Vamos fazer aqui a nossa entrada, ok? Então, se o mercado não me der uma operação neste intervalo, eu vou procurar a minha operação na seção de Nova York, ok? Então, normalmente a mínima do dia vai formar na seção de Londres, se for uma vela de alta, e a máxima ele vai formar no fechamento. Em outros casos, nós teremos a máxima do dia formar depois deste intervalo, ok? Do fechamento de Londres, ok? Outras vezes vai formar exatamente aqui neste intervalo das 7 às 10 ou mais para frente, ok? Então, mas em muitos casos ele forma aqui no fechamento de Londres. Mas também o fechamento não nos interessa tanto, ou a máxima nesse caso. Nós, como eu disse nas aulas anteriores, nós só queremos 70% deste movimento, ok? Então agora vamos passar para o gráfico e vamos ver alguns exemplos. Ok, então aqui o primeiro exemplo eu tenho o GBP USD, ok? Então, quando eu olho para o gráfico assim, sem
sem nenhuma janela de tempo para eu estar focado, fica um pouco complicado, ok? Então, agora notem que quando eu coloco aqui os horários, as coisas agora ficam um pouco mais simples. Eu já sei o que é que eu estou à procura num certo espaço de tempo, ok? Então, temos aqui das 20 à meia-noite, nós temos aqui a sessão asiática, que normalmente será uma consolidação, ok? A seguir, nós tivemos aqui, esta é a fase da acumulação, tivemos aqui a manipulação. Nesta manipulação foi onde ele foi formar a mínima do dia, que é na sessão de Londres, ok? Formou a mínima do dia. Tivemos aqui, deixa eu só fazer as marcações, ele levou a mínima da sessão asiática, quando ele esteve aqui a formar a sombra, ou a mínima do dia, levou a liquidez que esteve aqui abaixo da sessão da sessão asiática. Tivemos a nossa quebra de estrutura, tivemos o nosso Fair Value Gap neste ponto e ele nos deu a entrada com esta vela, ok? Esta vela preta foi a vela que veio até esta zona, então poderíamos fazer a nossa entrada neste ponto, stop loss abaixo deste fundo, e o nosso take profit era só olhar para trás e ver que níveis nós temos. Tínhamos este Fair Value Gap aqui, poderia ser o nosso profit, ou podíamos também usar esta máxima do dia anterior, ok? Foi onde ele foi formar aqui a máxima do dia. Então, depois dele ter tirado aqui a máxima dos dias anteriores, ele fez aqui uma retração, ok? Então, a máxima do dia, ele foi formar às exatamente 10 horas. 10 horas que é o horário em que inicia o fechamento de Londres. Normalmente, depois deste horário, nós teremos uma consolidação, ok? Depois entra aí no final já da sessão asiática. Ok, traders, então aqui tenho um exemplo do GBP USD, hoje 16 de fevereiro. Estão neste momento, aqui em Moçambique são 15h52, mas o horário de Nova York é 8h52, né? Então a sessão de Nova York iniciou há pouco tempo. Então o que é que nós temos aqui? O mercado, como eu expliquei aí, foi criar a máxima do dia, neste caso como temos uma vela de baixo, formou a máxima do dia na sessão de Londres, ok? Então esta é a máxima. Então temos aqui a máxima do dia e o mercado agora está neste momento a levar a liquidez da mínima que formou no dia de ontem, ok? Aqui neste ponto, mas o meu profit está neste ponto, ok, abaixo deste fundo, ok, porque eu pretendo ver o preço a levar também a mínima, ok, pretendo ver o mercado também levar aqui a mínima que ele formou no dia 7 de fevereiro, ok. Então o meu target vai ficar aqui embaixo, só vou aqui mover o meu stop loss para um pouquinho abaixo do break-even. Ok? Então, como ainda temos um espaço de tempo para o fechamento de Londres, ok? Eu vou deixar ainda a operação aqui aberta, ok? Para ver se ele chega neste ponto. Ok, e eu já havia aí partilhado no canal do Telegram. Eu disse que o mercado formou a máxima da semana na terça-feira e que nos próximos dias nós estaríamos à espera de ver o mercado elevar a mínima dos dias anteriores, que é exatamente o que está a acontecer aqui. Então eu vou colocar aí o screenshot do texto que eu mandei com a data, ok? Se for possível vai aparecer ali a data. Então eu estava aí a explicar que o mercado formou a máxima da semana na terça-feira e que nos próximos dias ele vai levar as mínimas dos dias anteriores. Então exatamente o que eu estou à espera. Ok? Então, hoje, como sendo quinta-feira, ele pode alcançar esse que é o seu objetivo para esta semana. Ok? Agora vamos ver aqui o índice. Isto é o Nasdaq. Ok? Então, temos aqui a meia-noite. Então, usando aqui o Power of Three, nós queremos vender, ok? Se for uma vela de baixo, queremos vender acima do preço da abertura. Então, o nosso preço da abertura seria aqui neste ponto. O mercado esteve acima do preço da abertura. Ok? Depois de ter entrado aqui na sessão 8h30, ele levou a máxima que tinha aqui antes das 8h30. Então, aqui neste ponto, depois de vermos este movimento, já procuramos o nosso padrão de entrada. Então, poderíamos usar os time frames menores, ok? Tenho aqui o gráfico de 5 minutos, ok? Vejo uma quebra de estrutura neste ponto, mas não deixou aqui um Fair Value Gap. Então, poderia usar os outros tempos gráficos, 1 minuto, à procura aí do meu padrão de entrada.
ok? Então eu tenho aqui a minha mudança aqui na estrutura e vão notar também que o mercado deixou, ok? Usando aqui o gráfico de 1 minuto, o mercado deixou um Fair Value Gap neste ponto, então a minha entrada seria nesta zona, ok? Neste Fair Value Gap, Stop Loss acima deste topo e o meu Take Profit poderia ser nesta mínima do dia anterior, ok? Este fundo duplo poderia ser o meu Take Profit ou a minha meta de lucro, ok? Então esta seria a minha operação. Agora, para os que operam o índice brasileiro, estes são os horários. Então, o horário aqui que eu coloquei é mesmo de São Paulo, das 9 às 12, é onde nós estaremos à procura da nossa operação. Então, essa será a nossa sessão da manhã e depois teremos a sessão da tarde, ok? A sessão da tarde vai iniciar das 13 às 16 também, ok? Então, vou considerar que este período já será um período morto, ok? Então, as minhas operações eu estou à procura neste intervalo, das 9 às 12, ok? Se forem anotar, foi neste período onde ele foi formar a mínima do dia, ok? Ele reagiu deste gap, ok? Ele abriu aqui com um gap, deixou este gap. Então, esta reação que ele teve neste ponto foi deste gap e tínhamos estes order blocks, ok? Então, este conjunto de velas de baixo aqui são order blocks. Eu não uso tanto order blocks, mas isto são order blocks, ok? E tivemos aqui a nossa mudança na estrutura ou a quebra da estrutura neste ponto e de seguida estaremos aqui à espera da nossa entrada. Vamos usar aqui um time frame menor, 5 minutos, vamos ver. Tivemos aqui a nossa quebra de estrutura, até no gráfico de 5 minutos a nossa quebra de estrutura estava neste ponto, ok? Mas, ok, vou considerar este. Então, ele deixou este Fair Value Gap neste ponto. A nossa entrada seria nesta zona, ok? Neste Fair Value Gap. Stop Loss abaixo deste fundo. E o nosso Take Profit seria... Vamos procurar aqui um ponto, ok? Nosso Take Profit. Tínhamos esta máxima, poderíamos considerar esta máxima. Ou tínhamos também este Fair Value Gap. Poderíamos considerar este ponto. E depois poderíamos também procurar uma outra operação na sessão da tarde, ok? Mas uma operação por dia é suficiente. Então, esses são os intervalos que vocês vão usar aí e agradecia que mandassem os exemplos, ok? Então, obrigado aí por assistir esta aula. Até a próxima.